Bom, vamos começar o nosso curso de tribunal. Mande ver. Bom, vamos começar o nosso curso de tribunal do júri do... Ih, rapaz. Vamos começar o nosso curso de tribunal do júri, parte 1. Vamos começar falando sobre o conceito de tribunal do júri. Bom, o júri é um colegiado constituído de um juiz de direito, que é o seu presidente, e de 25 jurados, entre os quais são escolhidos 7 para compor o conselho de sentença. Então nós vamos aprender que quando do sorteio dos jurados, daqueles 25 jurados que compõem aquela sessão, 7 serão escolhidos para julgar aquela pessoa que praticou um crime doloso contra a vida. Então eles compõem um conselho de sentença que tem como função o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, ou seja, o homicídio, o induzimento ao suicídio, o aborto e o infanticídio. A natureza jurídica do júri. A Constituição de 1988 poderia ter disciplinado o júri no capítulo referente ao poder judiciário, mas ela optou por colocá-lo no artigo 5º da Constituição Federal. Então o júri, ele na verdade está previsto como um direito e garantia fundamental. Diz o artigo 5º, é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então aqui estão, em linhas gerais, os princípios do júri, que é a plenitude de defesa, possibilidade do réu usar de todos os meios em defesa admitidos, o sigilo das votações, que é a impossibilidade de dar-se publicidade para que os jurados tenham segurança jurídica na hora de votar, a questão da soberania dos vereditos, que o júri é soberano para decidir da forma como lhe convier, de acordo com a lei e com as provas do processo, e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, o homicídio, o infanticídio, o auxílio ao suicídio e o aborto. Ainda falando sobre natureza jurídica, para a Constituição, o júri então é um direito e uma garantia individual do acusado. Portanto, ele não é, para a Constituição, um órgão do Poder Judiciário, muito embora lá sejam julgados os crimes dolosos contra a vida, mas a natureza jurídica dele é um direito e garantia fundamental. Então, todas as regras que colocarem o intérprete em dúvida devem ser interpretadas em prol da defesa, que é o famoso princípio da prevalência do réu, ou favor rei, ou favor libertatis, ou indúbio pro réu, ou favor inocente. Todas as regras, onde houver dúvida, deve ser interpretada em favor da defesa, em favor do réu. Ainda sobre natureza jurídica, o júri é uma cláusula pétrea. Ele está entre os direitos e garantias fundamentais, então ele é uma cláusula pétrea. Ele compõe um núcleo constitucional intangível por força da limitação constitucional prevista no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. O inciso 4º da Constituição diz, artigo 60, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Então, existe sempre a possibilidade de emenda da Constituição, mas as cláusulas pétreas, a Constituição proíbe a emenda referente a uma cláusula pétrea. Como o júri está no artigo 5º da Constituição, o júri é considerado uma cláusula pétrea e, portanto, não pode ser emendado através da Constituição. O parágrafo 4º diz, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. O inciso 4º diz os direitos e garantias individuais. Ora, se o júri está com natureza jurídica como direito e garantia individual, eu não posso, através de uma emenda constitucional, abolir o júri. E aí nós vamos para a súmula 235 do STJ, que diz, a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado.
E aí, só para dar uma explicação sobre os princípios constitucionais do júri, que é o que nós vamos falar agora, eu já começo falando o seguinte: eu posso ter uma conexão de um crime de homicídio simples com um crime de homicídio qualificado. Mas olha o que diz a súmula 235 do STJ. A conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. Ora, se o do homicídio simples ou do homicídio qualificado já foi julgado, não tem por que haver conexão entre os dois crimes, embora eu tenha eventualmente o mesmo réu e circunstâncias que fazem com que haja uma conexão entre os dois julgamentos. Vamos começar falando dos princípios do júri, da principal delas, que é a plenitude de defesa. A plenitude de defesa está prevista na Constituição e é uma expressão que tem mais intensidade do que defesa ampla, significando tecnicamente a obrigatoriedade da assistência através de defensor ao réu. Então, o réu não pode ser processado perante o tribunal do júri, o réu não pode ser processado perante os órgãos do Poder Judiciário se ele não tiver assistido de um advogado. E na possibilidade do advogado utilizar argumentos extrajurídicos. E que seriam esses argumentos extrajurídicos, professor Franklin? Seriam argumentos que estão fora do processo. Normalmente, o Ministério Público, quando exerce a sua acusação, ele pratica os atos dele dentro da acusação de acordo com as normas que estão no processo, de acordo com as provas que estão no processo. A amplitude de defesa permite ao advogado, ao defensor público, argumentos extrajurídicos. Significa dizer que ele pode argumentar coisas que não estão previstas no processo. Muitas vezes o defensor público vai para uma tribuna não para defender o acusado, mas às vezes atacando o juiz, às vezes atacando o promotor, atacando o delegado de polícia, desacreditando as provas que estão no inquérito, ou seja, usando de todas as artimanhas que ele pode usar, porque ele tem um direito à plenitude de defesa. E também a plenitude de defesa é o dever do juiz dissolver o conselho de sentença, que é aquele conselho formado pelos 7 jurados que vão julgar os crimes dolosos contra a vida, e declarar o réu indefeso quando a defesa técnica for insuficiente, consoante o artigo 497, inciso 5º do CPP. O que é defesa insuficiente, professor Frank? Ora, defesa insuficiente ou insubsistente é aquela defesa que o advogado de defesa ele age de forma negligente, ele não defende corretamente o seu cliente. Então aí nós temos uma defesa técnica insuficiente. Também, falando em plenitude de defesa, temos o seguinte dispositivo: são atribuições do presidente do Tribunal do Júri, além de outras expressamente conferidas no Código de Processo Penal, nomear defensor ao réu quando o considerar indefeso. Então, se ele verificar que o réu está sem defensor, ele deverá nomear um defensor para o réu. Neste caso, ele tem, se o acusado estiver sem a defesa sendo feita corretamente, ele pode dissolver o conselho de sentença, marcando um novo dia para o julgamento e nomeando outro defensor. O defensor não pode fazer a defesa de forma inadequada e o réu não pode ser processado sem a figura do defensor público. Ademais, a plenitude de defesa compreende a autodefesa que é exercida pelo próprio acusado por ocasião de seu interrogatório. A autodefesa significa que, quando o acusado é interrogado em juízo, ele tem todas as formas possíveis e imagináveis para se defender. Ele tem todas as formas possíveis e imagináveis para se defender. Como? Ele pode mentir, ele não é processado por falso testemunho, ele pode calar, ele pode silenciar, ele pode não dizer a verdade, ele pode responsabilizar outra pessoa, porque no júri, no interrogatório,
ele tem esse direito de autodefesa, revelando-se na obrigação de quesitação da tese pessoal do acusado. O defensor pode até arguir a tese da legítima defesa, mas se o acusado arguir a tese da negativa de autoria, negar a autoria daquele crime, ainda que seja discordante com a tese do defensor, que é uma tese de legítima defesa, o juiz tem que quesitar a tese pessoal do acusado sob pena de nulidade absoluta do processo, porque estaria violando o que nós chamamos de plenitude de defesa. Bom, agora nós vamos começar a falar sobre o sigilo nas votações. O sigilo nas votações não ofende o princípio da publicidade das decisões do Poder Judiciário. Sigilo na votação do Conselho de Sentença do jurado significa que o Conselho de Sentença tem que ter segurança jurídica para poder votar. Nós não podemos permitir, principalmente no crime doloso contra a vida, que um Conselho de Sentença que esteja julgando uma pessoa que é um matador, ele seja obrigado a declarar o seu voto. Daí porque há o sigilo das votações. E esse sigilo das votações não ofende o princípio da publicidade das decisões do Poder Judiciário, porque no caso específico do júri, são os representantes do povo que estão lá no Conselho de Sentença que vão votar para que aquela pessoa seja ou não condenada por aquele crime doloso contra a vida. Então, o princípio da publicidade das decisões, ele está previsto no artigo 93, inciso 9 da Constituição, que diz: todos os julgamentos do órgão do Poder Judiciário são públicos e fundamentadas todas as suas decisões sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse o exigir, limitar a presença em determinados atos às próprias partes, aos seus advogados ou somente a estes. Uma outra questão que se pergunta é, professor Franklin, o fato do jurado não ter que fundamentar a sua resposta não violaria o princípio da fundamentação das decisões? O júri é um procedimento peculiar. O júri ele estabelece normas próprias, ritos próprios. E uma dessas normas é que o jurado, ao decidir pela condenação ou pela absolvição do acusado, não precisa fundamentar a sua decisão. Ele está livre para decidir de acordo com a lei e os ditames da justiça, de acordo com as provas dos autos. Então, o que acontece? Essas regras que tratam da sala secreta para a decisão do Conselho de Sentença, que não precisa declarar publicamente o seu voto e nem precisa fundamentar a sua decisão, estão afinadas com o princípio do sigilo das votações. Quer dizer, eles não precisam nem declarar o voto publicamente e nem precisam fundamentar as suas decisões. Em relação aos jurados, prevalece também o princípio da incomunicabilidade sob pena de nulidade. Ah, professor Franklin, quer dizer que o jurado não pode falar ao telefone? Quer dizer que o jurado não pode falar no celular? Quer dizer que o jurado não pode se comunicar com outro jurado? Em princípio, sim. Não pode nem se comunicar com outro jurado. Em princípio, é verdade isso. Mas acontece o seguinte, que o jurado, não é que ele não possa se comunicar. Ele pode pedir uma água? Pode. Ele pode pedir o almoço? Pode. Ele pode pedir um papel para fazer anotações? Pode. O que ele não pode é se comunicar com outro jurado sobre fatos relacionados ao julgamento daquele processo. Isso ele não pode fazer. Então, é muito importante nós termos sempre em mente esses princípios do Tribunal do Júri, porque poderá ser pergunta de prova da OAB ou de concurso público. Soberania dos vereditos. Muito importante. Você poderá se perguntar o seguinte, professor Franklin, mas a soberania dos vereditos, ela é absoluta, ou seja, da feita que o Conselho de Sentença decide, essa soberania deve ser absoluta? Eu creio que não. Eu creio que não. E a doutrina e a jurisprudência são claras, que mesmo que o jurado decida, a decisão dele não é soberana. A decisão dele está
limitada pela lei, limitada pela justiça, limitada pelos ditames de justiça e limitada também pela prova dos autos. Se o jurado decide contrário à prova dos autos, aquela decisão será submetida a novo julgamento. Portanto, essa soberania não é absoluta, ela é relativa, comportando restrições. Então, por exemplo, cabe recurso de apelação contra as decisões de mérito do júri. E cabe revisão criminal também. Eu posso entrar com um recurso de apelação se a decisão dos jurados for contrária à prova dos autos. Eu posso entrar com uma revisão criminal se a decisão do júri foi baseada numa condenação que foi embasada numa prova falsa. Então, eu posso sim recorrer das decisões do júri, portanto, essa soberania é relativa e não absoluta. Segundo o artigo 621 do CPP, cabe revisão criminal nos seguintes casos. Vamos ver agora rapidamente as hipóteses de revisão criminal, inclusive no próprio Tribunal do Júri. Imaginemos quando a sentença condenatória do Tribunal do Júri for contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos. A evidência dos autos, senhores, é justamente a prova robusta de que o acusado é inocente. Eu falo inocente porque a revisão criminal ela é sempre da defesa. Não existe revisão criminal em favor da acusação. A revisão criminal é sempre em favor da defesa. Então, se a prova dos autos ela é de absolvição e houve uma condenação, pode-se impetrar uma revisão criminal. Inciso 2, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Imagine, por exemplo, uma pessoa que foi condenada, um depoimento que foi comprado, um exame pericial falso, um documento comprovadamente falso. O advogado pode, do Tribunal do Júri, recorrer dessa decisão tranquilamente. Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado. Imagine, por exemplo, uma pessoa que é condenada e a pessoa foi condenada por um homicídio de uma pessoa que não apareceu o corpo e, de repente, essa pessoa aparece viva. Ela está viva. Ele não matou aquela pessoa. E aí nós teríamos, então, uma revisão criminal, porque apareceram provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena. Eu posso ter uma nova lei, uma lei que traga um benefício para o acusado, uma redução da pena, uma causa de diminuição de pena, e através da revisão criminal eu vou me utilizar da revisão para reduzir aquela pena. Na próxima aula nós vamos falar de Tribunal do Júri, parte 2. Pergunto, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Mas foi muito rápido, não foi, senhor Irandir? Assim a gente vai rapidinho.